Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur Alonso, trabalho na Tivit, sou o gerente de TI, trabalho aqui há 5 anos. Aí nossa ideia aqui hoje desse webinar é falar um pouquinho sobre a jornada que a gente teve, que a gente iniciou há uns anos atrás, digital, de transformação digital. Desculpe a voz, que eu estou um pouco rouco, então eu estou falando um pouco mais grave e com um pouco fazendo mais esforço para falar. Então, as perguntas, a gente tem uma área aqui no lado que vocês podem cadastrar as perguntas, aí no finalzinho a gente vai abrir para as perguntas, eu vou ler aqui as perguntas e responder, tá? Aqui é a agenda, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho da demanda, como surgiu essa demanda e quais foram os motivadores que a Tilt fez para a gente para começar a transformação digital na área de tecnologia, os desafios que a gente enfrentou. Aí eu vou fazer só falar um pouquinho sobre o ágil, 12 fatores, DevOps e Lean, que na verdade foram uma das demandas que a gente teve, né, de atender. Aí vou mostrar a topologia da solução que a gente pensou para atender isso e vou mostrar, a minha ideia aqui nesse webinar é mostrar como o ferramental pode apoiar o time em ser Lean, tá? Com os princípios Lean. Então, qual era a demanda? Há 2 anos atrás, a gente montou um time que foi composto por mim e por 4 arquitetos de TI, que a gente tinha a missão de montar um ferramental de apoio para o time das fábricas de software. Aí a maior dificuldade que a gente teve ali nesse momento era a mudança de cultura. Então a gente tinha que, além de pôr um ferramental de apoio, a gente tinha a mudança de cultura ágil, nos 12 fatores, que mais para frente eu vou mostrar para quem não conhece os 12 fatores. Aí a gente mudar a cultura para a gente transformar a empresa numa cultura DevOps e atender aos princípios Lean, para a gente ter uma estrutura mais enxuta, fazer o que tem de valor, etc. Então a gente tinha que mudar essa cultura, não só atendendo o ferramental. Então, quais eram os nossos desafios nesse momento? A Activity é uma empresa grande, né, com vários clientes, vários times, em várias localidades, tem time em Curitiba, Brasília, Fortaleza, no Ceará, no São José dos Campos, em São Paulo, Alphaville. Então a gente tem, só na área de tecnologia na época, a gente tinha 12 sites. Então a gente tinha diferentes clientes, diferentes equipes, aí cada equipe trabalhava com metodologias diferentes, aí nesse caso, você tinha metodologias diferentes, não só por conta do cliente ou até por conta da equipe. Então, se uma determinada equipe tinha um gerente que conhecia uma ferramenta e ele gostava, ele adotava aquela ferramenta para o time. Não necessariamente os outros times usavam essa ferramenta. Então, uma das ideias era unificar isso, todo mundo ter uma unicidade no ferramental. Então, tipo, todo mundo trabalharia com o mesmo ferramental, que isso facilitaria a transição dos funcionários entre as equipes, inclusive a captação de informações dos projetos. A gente trabalhava também com diferentes tecnologias, aí isso mais relacionado com os clientes, então a gente tinha aqui desde a alta plataforma, a baixa plataforma, a gente de COBOL, de Java, .NET, Python, Perl. Então a gente tinha uma gama de tecnologias que a gente atende e vários níveis de maturidade, não só da equipe, como do cliente. Então, aqui algumas equipes já tinham um nível de maturidade maior em relação à cultura ágil, ao DevOps. Algumas equipes já, inclusive, já faziam integração contínua, outros já faziam algumas práticas do Scrum, como Daily Meeting. Então, assim, a gente tinha também que fazer um balizamento para todo mundo estar na mesma sintonia e trabalhar de forma mais coesa. E além da equipe, tinha o cliente. Então, cada cliente também tem sua particularidade. Que tinha cliente nosso que trabalha com cascata, tem cliente que está querendo já começar com o mundo ágil. Então, assim, a gente tinha diferentes maturidades. Então, tinha cliente nosso que era RUP e usava PMI, que usava cascata bem, tinha uns que tentavam usar cascata e não conseguiam, tinha uns que achavam que eram ágeis, mas na verdade não eram ágeis, eles faziam nem um ágil adaptado, eles faziam um ágil, mas na verdade não era bem ágil, não tinha figura do PO, o Scrum Master fazia parte, codificava o tempo inteiro, então ele raramente fazia o papel que realmente o Scrum Master tem que fazer. Então, assim, a gente também tinha essa dificuldade com o cliente.
e aí o principal eram diferentes culturas. E, para mim, o ponto principal de tudo, nós estamos tratando de pessoas. Então, a gente tinha diferentes pessoas, não só dentro da nossa equipe, como no cliente, que o nosso time são feitos de pessoas e o cliente são feitos de pessoas. E essas pessoas têm nível de conhecimentos diferentes, têm idades diferentes, então a gente tem uma barreira de... A gente tem várias gerações trabalhando em conjunto, então tem gente de 20 anos, 19 anos, trabalhando com o pessoal de mainframe, que já tem 50, 60, 70 anos, então a gente também tem que essa barreira de lidar com as pessoas. Então esse era o nosso maior desafio na época. Isso foi há 2 anos atrás, quando a gente iniciou essa caminhada. Tá? Aí agora eu vou falar um pouquinho do... E lembra que no iníciozinho eu falei que a gente tinha que seguir 4... Tipo, esse nosso ferramental, nossa jornada, tinha que atender, digamos assim, a ser ágil, aos 12 fatores, ao DevOps e ao Lean. Então, agora eu vou entrar um pouquinho só para dar um overview em cima de cada uma desses pontos. Então, a maioria, quem já está nesse mundo ágil, já conhece esses 4 dogmas lá do Manifesto Ágil. Então, assim, indivíduo e interação é mais que processo e ferramenta. Software é mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente é mais que negociação de contrato, né, que a gente perde muitas vezes o tempo negociando contrato, etc. A gente não entrega o que realmente é de valor para o cliente, e responder a mudança de mais do que seguir um plano. Aí vale lembrar que é mais que, isso não quer dizer que eu não tenha que fazer, né? Então, hoje eu vou focar um pouquinho na parte de ferramenta. Então, quando eu digo que indivíduos e interação é mais que processos e ferramentas, sim, ok, mas a gente ferramentas vão apoiar esse processo. Então, no finalzinho, eu vou mostrar as ferramentas que a Activity adotou justamente para apoiar o time nesse processo que a gente passou e vem passando. Aqui é só para ilustrar o ágil e o Scrum, né, que a gente roda aqui dentro. Então, a gente tem lá a visão do produto, o backlog, aí tem lá as 2 reuniões de planejamento para fazer o entendimento do planning, aí tem lá o backlog da sprint que a gente define, a gente faz o poker planning, define as tarefas, aí o time tem um sprint, aqui realmente o sprint varia muito da equipe e do cliente. Tem time que trabalha com sprint de 2 semanas, tem time que trabalha com de 1 mês. Isso é uma das diferenças que a gente tinha, mas dos desafios, né, que a gente tinha que encarar, inclusive estudar em relação às ferramentas, que algumas ferramentas do mercado não tem essa flexibilidade tão grande de você dizer qual o sprint, em criar novas raias. Tinha algumas ferramentas que eram fixas, o to-do, o doing, o done. Então a gente tem uma necessidade também de algumas equipes customizam essas raias. Então a gente levou tudo isso em consideração na nossa escolha de ferramental. Aí tem lá a revisão do sprint, a retrospectiva e o incremento do produto, tá? Isso aqui é um overview rapidamente. Eu vou falar rapidamente nos 4, não vou entrar no detalhe porque não é o foco. Isso aqui seria, se fosse focar no ágil, no lean, no 12 fatores e no DevOps, eu teria dias para falar aqui. Então, só estou dando um overview rápido para vocês entenderem nosso desafio. Aí são os 12 fatores. Então, os 12 fatores também é assim como o Scrum é uma cultura que foi criada com um manifesto, que colocaram lá os 12 fatores que, para você ser bem sucedido num projeto, se você seguir, teoricamente, esses 12 fatores, você vai ter maior probabilidade de sucesso. Então, a gente tem a base de código, declarar bem as dependências, ter as configurações bem definidas e armazenadas, tem serviço de apoio, aí build, release e run. Então, a gente conseguir separar isso bem. Então, aí que entra as ferramentas de integração contínua, de deploy contínuo. Aí tem os processos bem definidos, apesar, tipo, no caso de ágil, você fazer religiosamente lá as reuniões, ter o daily meeting, ter a retrospectiva, usar alguns artefatos para o A3, para você conseguir fazer lá as dinâmicas. Então, você ter vínculo de porta, concorrência, aí descartabilidade. Isso aqui depois, no final, até tem o nome do site é 12 fatores, 12 factors. Então, lá ele detalha cada um desses fatores. A gente se baseou neles para nosso ferramental. Tipo, no caso do log, que tipo, não descartar os logs, tipo, dê valor aos logs, que tipo, o nosso ferramental inteiro dá log das informações. Mas o que você faz com essa informação? A princípio você não tem muito o que fazer com ela. É mentira, você tem o que fazer com essas informações e elas são de valor. Então, no nosso caso aqui, a gente tem
a gente instalou um ferramental que é o ELK, que é o Elasticsearch, o Kibana e o Logstash, que ele varre o log de todo o ferramental e já gera insumo para a gente saber se uma ferramenta está sendo usada, não está, qual é o gargalo, se ela está precisando de aumentar a memória. Então a gente consegue fazer toda uma varredura de acordo com o log das ferramentas. Desculpa também que eu estou falando assim porque eu estou resfriado, tá? Aí, agora entrando um pouquinho na parte de DevOps, então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, DevOps não é uma framework, não é nada, na verdade, DevOps é um movimento que o objetivo dele era aproximar as áreas de desenvolvimento e operações. Agora já estão criando novas vertentes aí do DevOps, de DevSecOps, de Business DevSecOps, de segurança de negócio. Então a gente está já evoluindo em relação a isso, mas na verdade esse é um movimento que a gente tinha como objetivo aproximar. Então aquele velho que acontecia muito, na minha máquina funciona, quando como desenvolvedor, né, falava, na minha máquina funciona, foi para a produção, parou de funcionar. O objetivo é justamente acabar com esses gargalos e inclusive a rixinha entre as equipes de desenvolvimento e de infraestrutura. Então a gente aproxima o time, faz todo mundo sentir que faz parte do projeto, faz todo mundo sentir que faz parte da entrega. Porque o desenvolvedor não entrega nada se não tiver um ambiente de infraestrutura. A infraestrutura não tem razão de existir se não tiver uma aplicação rodando lá. Então, assim, é mostrar para os times que as áreas fazem parte de um todo. Então, esse movimento, que foi chamado de DevOps, foi uma cultura de melhoria ali no processo. Aí aqui eu botei uma imagenzinha para a gente ilustrar como é que funciona o ciclo de DevOps, né? Então, o nosso ferramental também é DevOps, digamos assim. O ferramental apoia essa cultura. Então, a gente consegue fazer toda esses ciclos de desenvolvimento. A gente, no início, quando eu falei que a gente teve um trabalho de 2 anos, a gente não focou só no ferramental, a gente focou aqui internamente no trabalho de mudança de cultura. Então, a gente, ao longo dos anos, no início, claro, a gente intensificou os treinamentos, então a gente fez uma série na verdade, a gente fez 3 principais treinamentos, que seriam a base para a gente conseguir mudar a cultura do time, que foi um de Scrum, um de XP e um de DevOps. Então, praticamente todo o time de desenvolvimento da Activity foi treinado para tentar fazer a mudança de cultura, né? Então, e para depois a gente chegar com o ferramental, que a gente na experiência aí, a gente sabia que se a gente chegasse com o ferramental e não tivesse a cultura das pessoas mudadas e já abertas a novas formas de trabalhar, ia ser difícil a gente chegar com uma ferramenta e ela trabalhar sozinha, que não adianta eu botar a ferramenta e a pessoa não usar. Então, na verdade, a gente tem que mudar a cultura, a pessoa sentir a necessidade de ter uma ferramenta para melhorar o dia a dia dela, a gente mostra a ferramenta e ela vê que tem ganhos com o uso da ferramenta. Aí o quarto item que a gente colocou foi o Lean. Então, a gente também é uma filosofia, é uma cultura que a gente aplica no dia a dia. E os principais princípios do Lean são de valor, fluxo do valor, fluxo contínuo, produção puxada e a perfeição, que é a melhoria contínua. Então, o fluxo do valor é o que o cliente define que é o valor para o seu produto. Então, aqui a gente tem uma ligação direta, clara, com metodologia ágil, que é você fazer o backlog, fazer primeiro o que o PO está definindo para a gente fazer. Então, a gente entrega realmente o que é de valor primeiro. Não tem sentido entregar coisas que não têm valor para o cliente de imediato. Tipo, eu tenho um cadastro, eu uso muito esse exemplo, é de cadastro base. Tipo, o cliente usa quantas vezes aquele cadastro base? Usa uma vez por ano. Então, qual o valor que tem isso para o cliente? Praticamente nenhum. Então, de imediato, dar uma carga no banco, resolver o problema do cliente e vamos fazer o que importa. Não vamos começar pelo que é mais fácil ou que rende mais dinheiro. Vamos começar pelo que dá valor. Então, existem metodologias, métodos, fluxos para você conseguir ajudar o cliente a ter essa visão também, que às vezes nem o cliente tem visão do que é de valor de verdade para o cliente, ele só consegue ter esse valor mesmo no dia a dia. Então a gente usa a técnica de design thinking, tem várias técnicas que a gente consegue usar aí para o mapa de fluxo de valor, que ajuda o cliente a chegar a conclusão de que experimentação, tipo, bota o produto para rodar, vê um protótipo funcional, vê o que dá certo e o que não dá. Então a gente ajuda nisso. Tem que ter o fluxo de valor, que é identificar as etapas que agregam valor para o ciclo de desenvolvimento. Aí um exemplo que eu dou é aquela documentação pesada de um
um cascata, de um RUP, que você bota lá documento de visão, documento de caso de uso, documento de caso de teste, que muitas das vezes as pessoas não leem, então você depois acaba tendo uma documentação muito extensa, que depois para fazer manutenção, você acaba não fazendo, então você acaba tendo documentos obsoletos, na verdade é a mesma coisa que não tem muito sentido você ter, né? Então, se não tem sentido você ter, se você não vai atualizar, para que fazer? Então, se você realmente vê um valor naquilo, aí sim, você faz, para você não ter por que fazer coisas sem sentido. Aí é o fluxo contínuo, é você identificar apenas as tarefas que criam valor ao produto. Então, nessa etapa, a gente cria um fluxo contínuo e produz sem interrupções. Então, aí que entra a ideia do ciclo. A ideia é você fazer o desenvolvimento, tipo, especifica, desenvolve, integra, e faz um deploy no ambiente, disponibiliza para o usuário, pega o feedback, cria um novo ciclo. Então, você faz um fluxo contínuo, você não para. Você continua nessa roda até fazendo integras contínuas e incrementais. Aí, em busca da produção puxada, que aí, o que seria a produção puxada? Tem a produção puxada e a empurrada. O exemplo de fábrica, produção empurrada, é quando eu fabrico tudo antes e espero as pessoas comprarem. Então, o exemplo disso é, eu vou fazer um software, em vez de eu entregar ele incrementalmente, eu primeiro faço ele inteiro para entregar tudo de uma vez. Então, isso, na verdade é uma produção empurrada. Eu fiz tudo para entregar tudo de uma vez. A produção puxada, no caso, ou na manufatura ou no software, é quando você só faz sob a demanda. É um caso de uma dessas lojas de imóveis, fazem muito isso. Eles têm lá um mostruário que eles na verdade só fabricam aquela peça depois que você compra. Então eles só fabricam sob demanda. Eles não têm um estoque gigantesco, então o custo deles com o estoque é reduzido, eles não precisam fazer liquidação de final de ano, com o estoque encalhado, porque eles na verdade só produziram o que foi necessário. Aí fazendo uma analogia ao mundo do software, é justamente isso. Você não precisa fazer um monte de tela que você acha que o usuário vai querer. Você faz o que você tem certeza que ele pode de fato usar. Então você vai entregando incrementalmente até o momento que você tem tudo. Tipo, no final das contas, você vai entregar o que tinha valor e o que realmente o cliente esperava. Você não entregou e nem reteve coisas que nunca vão ser usadas. E aí a busca por melhoria contínua. É você estar sempre em busca da perfeição. Claro que é difícil a gente ser perfeito, não entregar nada sem erro, sem bug, mas assim, o objetivo aqui é esse, é te entregar cada vez melhor. Se a cada interação a gente for um pouquinho melhor que a anterior, a gente vai ter sempre o que melhorar. Não existe, eu não tenho que melhorar. Aí aqui a gente tem os 7 princípios que o Meriton Popniks, eles são os autores do livro de Lean Software. Eles são bem conceituados no mundo de Lean, eles são referência e eles derivam 7 princípios do Lean, que é aquele Lean que os valores de Lean são de Lean de manufatura, de fábrica. Eles derivaram 7 princípios para o mundo do software, que é eliminar desperdício, integrar qualidade, criar conhecimento, adiar comprometimentos, entregar rápido, respeitar as pessoas e otimizar o todo. Então, aqui que eu vou pegar um gancho para ver que ferramentas a gente consegue colocar em cada uma delas, para a gente ver que existem ferramentas que ajudam a gente a ter isso. Isso não são coisas impossíveis de a gente conseguir. A gente consegue eliminar desperdício, a gente consegue entregar qualidade, a gente consegue criar conhecimento. Existem ferramentas para isso. Tipo, se o time tiver a cultura disposto a usar o ferramental vai contribuir para você conseguir os objetivos que o Lean te traz. Então, assim, e isso é uma coisa gradativa. A gente começa isso internamente a gente fez assim, tipo, é muito difícil você num time de uma hora para outra inteiro, somos totalmente lean. Não, é um passo de cada vez. Vamos começar aqui com eliminando desperdício. O que a gente pode fazer? Vamos começar. Começou. Como é que a gente pode aumentar aqui a qualidade do que a gente está entregando? Como é que a gente pode criar conhecimento? Que tem até uma analogia do iceberg, que é assim, todo conhecimento que a gente tem, na realidade, está comigo, está na minha cabeça. Não tem algum lugar que eu consiga resgatar isso ou passar com facilidade. Onde é que adiar comprometimento? Isso aqui é uma coisa que gera confusão muitas vezes, mas assim, o que é adiar comprometimento? É você tomar decisão sem base no achismo. Então, um exemplo de caso de produto, eu acho que o cliente vai usar isso. Você tem informação para achar que ele vai querer usar isso? Que informação você tem para achar isso? Só eu acho. Então, isso não toma essa decisão agora. Busque informação, tem indicadores, pega no mercado. Existem formas de você ter informação
para você não precisar tomar aquela decisão de forma premeditada. Sim, não é para você adiar coisas que você pode fazer agora e não fazer, não é isso. É você tomar decisões baseadas em fatos reais, concretos, sem usar muito o achismo. Aí o que é entregar rápido? É você entregar não é rápido correndo, né? É você responder rápido às mudanças. É você conseguir fazer um ciclo de desenvolvimento rápido. Você disponibilizar o software para o cliente mais rápido. Então, assim, a gente tem exemplos aqui internos, benchmarks, de deploys que demoravam 2, 3 meses para você, desde a especificação ou de um erro que um cliente reportou no produto até ele chegar em produção, demorava um mês. Você fazendo uma cadeia com deploy integrado, integração contínua, delivery contínuo, com teste automatizado, você consegue entregar isso em 1, 2 semanas. Num sprint você já tem um produto funcionando para o usuário final. Aí, para mim, um dos pontos mais importantes é respeitar pessoas. Tipo, agora, a mudança de cultura muito grande que está nessas, no DevOps, no Lean, no Scrum, a palavra-chave é pessoas. Tipo, a gente tem que realmente acreditar que o software é feito de código, sim, mas quem fez o código? Uma pessoa. O código não é feito sozinho. A gente precisa de pessoas, então a gente tem que valorizar as pessoas. Então, cada vez mais a gente tem que empoderar as pessoas, a gente tem que dar valor às pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque na verdade, quem faz o código é a pessoa. Se você quer implantar Lean num ambiente, eu vou implantar Lean pela ferramenta. Eu não vou implantar Lean top-down porque o meu diretor mandou. Eu vou implantar Lean quando eu tiver o comprometimento das pessoas. Eu tenho que mudar o mindset das pessoas. São as pessoas que vão tornar uma empresa ágil, uma empresa Lean, uma empresa DevOps ou uma empresa que segue lá todos os 12 fatores, por exemplo. São as pessoas que são... Tipo, o foco hoje em dia tem que ser mais voltado para as pessoas. E otimizar o todo é o melhoria contínua. A gente tem que estar sempre com a mente aberta que o que eu faço não é perfeito. Eu tenho sempre o que melhorar. Pode ser uma melhoria de 1%, 2%, mas é uma melhoria. Uma hora essa melhoria vai ter mais impacto ou menos impacto, mas não deixa de ser uma melhoria. Aí seguindo aqui. Aí aqui o que eu falei que assim, linha ágil não são opostos, na verdade são complementares. Se você pegar os conceitos Lean com os do ágil e juntar, pô, tem total sinergia os 5 fatores, os 5 princípios ou os 7 derivados com a metodologia ágil, com o manifesto ágil. Faz sentido você unir os dois mundos, que eles se encaixam bem. Eu não sei se essa imagem tá boa para vocês, mas assim, aqui a gente demonstra exatamente isso. São todas tipo ferramental, né? Todas as coisas que a gente pode usar para um guarda-chuva de Agile e do Lean. Então, assim, são métodos que a gente consegue usar para fazer todos eles se encaixarem e darem informações para a gente conseguir um processo de melhoria contínua. Aí esse slide aqui é legal, porque assim, aí o que aconteceu no nosso processo de transformação digital, que começou alguns anos atrás. A gente lá com os desafios de nós temos que ser Lean, temos que ser ágeis, temos que ter uma ferramental DevOps, temos que seguir as boas práticas dos 12 fatores. Pô, que ferramentas tem no mercado? O mercado tem, para isso, uma infinidade de ferramentas. Cada reunião que eu vou hoje em dia, o cliente ou um amigo me fala: ah, você conhece a ferramenta tal? Pô, tem várias novas que o tempo inteiro vão criando. Eu sei até o que ela pode fazer, mas é difícil você ter no detalhe. Então, a gente fez um trabalho no passado, que foi estudar os principais players de ferramentas, ver a nossa realidade de multi-clientes, multi-equipes, multi-localidades, multi-pessoas, e escolher a ferramenta que fosse mais flexível. Então, a gente optou por seguir um ferramental que fosse mais customizável. Então, a gente optou. Não necessariamente a gente tem ferramental open source, a gente tem ferramenta open source, tem ferramenta da Microsoft, tem ferramenta que é paga, tem ferramenta que é open source, mas é fechada. A gente fez uma gama de ferramentas, a gente juntou várias ferramentas e que elas conseguissem fazer uma integração entre elas, que era importante para ter rastreabilidade, para ter um ganho de produtividade. A gente pegou essa gama de ferramentas e pensou elas, fez, claro que o custo
pesou também, entrou na balança, e a gente fez escolher esse ferramental. Mais pra frente eu vou mostrar qual foi a nossa escolha. Isso aqui é só porque é uma imagem que eu gosto de mostrar, que ela mostra a quantidade de ferramentas que existe para cada uma das linhas que você tá seguindo ali. Então, tipo, por exemplo, para você fazer entrega contínua, por exemplo, fazer um release management, você tem o RM da Microsoft, tem o RA da CA, você tem uma gama para fazer para desenvolvimento, tem o Visual Studio, tem o HipChat, tem o Trello, tem o Confuse, eu tenho uma gama de ferramentas que cada uma tem sua particularidade, cada uma tem um foco. Então, com isso, a gente escolheu o nosso ferramental. Tá? Isso aqui também é uma coisa que eu acho interessante. Depois vocês podem ver na Tibia Labs, eles fizeram tipo uma tabela periódica com o ferramental de acordo com a sua tipo, com o seu objetivo de cada uma delas. Então, tipo, para fazer deployment, eles botaram verdinho. Então, aqui são as ferramentas que a gente tem de deployment. Então, a gente tem lá o XL Deploy, tem o Code Deploy, tem o Jojo, tem o Smart Pro, tem o Otto, tem várias ferramentas que você... E no site, se você clicar em cima de cada uma dessas ferramentas, ele dá um highlightzinho com o que a ferramenta faz, qual é o fabricante, se ela é paga, se ela não é. Aí essa tabela periódica fica no Tibia Labs, aqui embaixo no nomezinho. E agora, essa é a solução que a Activity, a gente aqui optou. Então essa é a framework que a gente chamou a gente deu o nome dela de Sirius. Então esse aqui é o ferramental que a gente hoje tem para apoiar a nossa área de desenvolvimento. Então a gente tem o Gira com o foco principal ali, ele é como eu brinco que ele é o motor, é ele que integra todas as ferramentas, é ali que é o ponto de partida da maioria das tarefas que a gente faz, é ali que o time lança as tarefas, é ali que a gente tem o Kanban, o Scrum, então é ali que, na verdade, é o coração do nosso ferramental. Na parte de cima é a área mais gerencial. Então, o nosso Gira hoje está integrado com o SAP, tem a ferramenta colaborativa que é o SharePoint, tem o Wiki, a gente adquiriu recentemente o Confluence, a gente tem o Project Server. Então, lembra que eu falei, que eu comentei, que a gente tem multi-clientes? Então, assim, tem cliente hoje nosso que ele quer receber um cronograma no PowerPoint, no Project. Então, a gente tem que ter o Project. Então, a gente tem o Project integrado no Gira, através da ferramenta que é o sistema Septabridge. A gente tem para apontamento de hora o Automated Logwork, o Tempo Timesheet, que são ferramentas são plugins do Gira. Aí na parte de baixo já da topologia, a gente tem mais a esteira de desenvolvimento. Então a gente tem a parte de prototipagem, modelagem, que a gente tem o EA, o Pencil, a Marvel e o Draw. A gente tem a parte de teste, que tem um QA Space, que é um plugin do Gira. A gente usa uma ferramenta da CA, que é o Application Test, que é para teste de APIs. Tem o Selenium para automatização. Aí na parte de automação, a gente usa o Jenkins, o GitLab CI, o Release Automation, o Service Visualization. A parte de qualidade de código, a gente usa o Sonar. Aí para gerenciamento de pacote, a gente usa o Nexus. Para versionamento de código, a gente usa o Git. Aí aqui a gente também, para alguns clientes usam SVN, CVS, então a gente consegue fazer esse tipo de integração também. E na parte de ambiente, que a gente consegue, que a gente trata hoje como ambiente de desenvolvimento, teste, homologação e produção, a gente consegue através das integrações, dos deploys contínuos, fazer deploy em qualquer um desses ambientes. A gente tem lá um Docker Swarm, a gente tem tudo containerizado, então a gente consegue fazer toda essa gama de deploys. Aquilo que eu já comentei, que o ferramental, se ele for bem utilizado, a gente consegue promover e incentivar o uso das culturas de linha ágil. Então, o ferramental está aqui para ajudar. Então, assim, a gente acredita que ferramentas bem utilizadas vão agregar valor para o nosso processo. E a gente vai mostrar aqui agora como é que, nos 7 princípios do Lean de software, como é que a gente consegue, que ferramentas podem ajudar em cada uma delas. Então, o primeiro princípio Lean que eu comentei é eliminar desperdício. Para eliminar desperdício, a gente derivam 7 novos itens, que, fazendo uma analogia para o Lean da indústria, ele é o inventário, que na verdade são tarefas inacabadas, que para desenvolvimento de software. Tem os processos extras, que são funcionalidades que a gente faz sem
sem o cliente realmente precisar. Tipo, às vezes o cliente acha que aquilo é muito importante e na realidade aquilo não era importante. Tinha coisa mais importante do que aquela. Você acaba fazendo funcionalidades que ficam lá e o cliente usa uma vez, duas ou nunca usa. Então tem a parte de transporte, que é fazendo analogia, é a parte de tarefa e documentos errados que a gente faz. Tem a parte de espera, que é a gente esperar para as informações para elas acontecerem, a gente eliminar esse desperdício, né? Que tipo, o tempo, exemplos mais simples até do dia a dia, é você esperar para um ambiente de desenvolvimento subir. Você, hoje, com automatização, eu consigo subir um ambiente de desenvolvimento no momento que eu vou fazer o deploy. O Jenkins vai lá, sobe o servidor, faz o deploy, testa, quando acabar ele desliga o servidor. Isso pode fazer no mesmo passo, tipo, levanta e desliga na mesma hora. Se você não tiver um processo automatizado, o que acontece? Eu tenho que abrir um chamado para uma equipe que vai levantar o ambiente. Aí essa equipe tem um SLA de 1 dia, 2 dias, horas. Então, meu time fica esperando aquela máquina subir para eu fazer o deploy, para depois, se der erro, eu tenho que avisar eles. Então, assim, tipo, é um desperdício, é um tempo que você perde. Então, você consegue não esperar mais por informações. As informações têm que estar à sua mão. Você tem que ter de máquina, equipe, tudo isso. Aí defeito, né? Desperdício, defeito é um desperdício. Então, na verdade, você perde tempo para corrigir. Então, quanto menos defeitos você tiver, melhor. E movimentação, que é, na verdade, a mudança das tarefas na procura da informação. É você não perder tempo procurando a informação. Então, aqui o ferramental ajuda bastante. Que você, muitas vezes, você não tem onde buscar a informação, ela não está disponível, não está de fácil acesso. O ferramental ajuda isso. Então, hoje a gente sentiu essa necessidade, por exemplo, e adquirir o Confluence. O Confluence é uma ferramenta colaborativa que você consegue colocar lá todas as informações. Então você rapidamente tem acesso à informação. O time inteiro tem acesso. O time consegue editar. O time consegue compartilhar. O time interage. Então, assim, a informação tem que fluir. Né? E a ferramenta ajuda isso. Então a gente hoje pode usar um Skype, um Microsoft Teams, que você cria um time lá para aquele desenvolvimento. Então isso tudo agrega valor para você conseguir as informações rápido. Então, aí são exemplos de ferramental que a gente tem que auxiliam a gente no dia a dia para você conseguir evitar desperdício. Então, no Gira, a gente usa, para exemplo, no Scrum, a gente tem a parte de backlog, a gente consegue evitar o desperdício, que a gente faz a reunião lá com o PO para fazer o grooming, para ele avançar quais são as prioridades daquele sprint. A gente faz o grooming, então as primeiras tarefas já estão previamente mais bem com os insumos necessários. Então a gente consegue não ter desperdício ali de tempo de fazer um caso de uso desnecessário ou sem importância, fazer um documento de. Sim, e quando eu falo que não é para fazer o documento, não é que eu acha que não tenha que fazer. Tanto que uma das ferramentas que a gente tem aqui é o EA, que é justamente para fazer documentação. Eu só digo que a gente tem que fazer um documento que vai ser usado. Se a gente encarar que aquilo é útil, claro que a gente tem que fazer. Né? Não fazemos mais documentos, vamos escrever tudo no papel e acabou. Assim, se é importante a gente ter um documento de visão, vamos ter um documento de visão. Mas o Confluence e o Gira estão aqui para ajudar. A gente tem o Draw. O Draw é uma ferramenta de de elaboração de documentos. A gente consegue fazer o documento de estado, diagrama de estado, diagrama de sequência, e ela é integrada com o Gira. Então a gente consegue ter uma rastreabilidade. Como funciona? A gente no Gira cria a tarefa, o Draw é um plugin integrado. Então na própria tarefa de criar o diagrama, ele já cria o diagrama fica ali, ele edita dentro do Gira. Então você não precisa, tipo, aquele tempo de movimentação e perder tempo, espera. Você não tem que abrir uma outra ferramenta. Está ali, está integrado. Eu tenho que compartilhar essa informação. Já está ali, já está na tarefa. Então, o desenvolvedor, quando vai pegar aquele protótipo de tela, por exemplo, já está ali, já está no Gira. Então, já está tudo integrado. Você consegue ganhar tempo com isso, você evita desperdício. Então, aí o Sonar. A gente usa o Sonar para evitar defeito. Um dos 7 itens lá é defeito. Então, como é que é o Sonar? Para quem não conhece. O Sonar ele é de qualidade de código. Você, quando faz um deploy de .NET, por exemplo, o Sonar você gera com o Jenkins um build próprio para o Sonar, que ele coloca algumas tags, que ele varre o código em busca de melhores práticas. Tipo, ele classifica as informações como erros críticos, minors e blockers. Você consegue falar, tipo, um erro blocker é quando você bota chapado um IP no código. Então, tipo, isso é uma boa prática, você botar um IP? Não. Então você consegue já prever alguns erros que o Sonar já pega. E o Sonar é uma ferramenta, apesar dele ser dedo duro, né, que ele aponta quem fez o erro, ele não só aponta quem fez o erro, ele mostra onde está o erro e ele propõe embaixo
soluções para aquele erro. Então ele já sabe, já tem mapeado dentro dele, tô dando null pointer. Aí o que você tem que fazer para dar null pointer? Você tem que tratar. Bota lá um if, se for nulo, faz alguma coisa. Então já vem lá isso, tá pronto. Ele testa uma coisa que todo mundo gosta, que é a famosa complexidade ciclomática. É o que é isso? É você alinhar force. Eu boto 5 foras alinhados. Mas se hoje eu tenho 10 campos que eu vou fazer isso em cascata, você vier uma base de 1000, o que vai acontecer? Eu posso fazer um loop infinito, ou posso estourar o timeout. Então ele já identifica essas coisas e vai te dando insumos para melhorar a sua qualidade. Ele tem uma coisa que ele chama de gate. Ele, no final das coisas, no final da avaliação dele de código, ele diz para você qual é a sua nota. Então você consegue, num fluxo de desenvolvimento, colocar, eu só faço o deploy para um ambiente de homologação se meu código estiver com a nota B. Com nota C, não vou fazer deploy. É uma regra. O Sonar tem cobertura de teste, o TDD. Então você desenvolve direcionado a teste. Então, para cada método que você fez, você faz um método para testar ele. Então, você faz a cobertura disso. Você pode botar um gate de, não, o meu código só pode subir para um ambiente de homologação se ele tiver 80% de cobertura de teste. Você pode fazer um gate diferente para produção. Não, para produção tem que ter 90% de cobertura. Então, para homologação eu consegui promover com 80%. Mas para ir para produção, não. Meu time vai ter que trabalhar ainda para conseguir fazer. E uma coisa importante que o Sonar faz é que ele meio que calcula para você quanto tempo você demoraria para fazer essa correção. Então é um dado isso, importante para você corrigir. Na hora que você sobe um código novo, você vê lá, esse código aqui para eu corrigir esse projeto está aderente às normas de boas práticas, sem erro, eu precisaria de 200 horas para corrigir, 20 horas para corrigir. Então a gente dá esse tempo, que eles chamam de débito técnico. É quanto tempo eu precisaria para corrigir esse meu código. A gente tem a ferramenta que é o QA-Space. QA-Space é um plugin do Gira, que ele serve para fazer casos de teste, automação de teste e plano de teste. Então, dentro da ferramenta, você cria os casos de teste. Então, com isso, você evita defeito. Você está tudo mapeado. Você cria o bug. Você tem um bug track. Na hora que você cria um bug, você já tem a tarefa do Gira daquela funcionalidade. Então, a funcionalidade de login. Aí você vai fazer um caso de teste atrelado àquela funcionalidade, que é aquela tarefa do Gira de login, que ela já estava interligada ao draw. Então, tipo, olha a restabilidade, olha a facilidade que você tem de conseguir as informações. E para colaboração, você tem aí o próprio Gira, o Confluence, o SharePoint, que ele cria o nosso SharePoint lá por causa do Project, a gente tem o Project Web, então a gente tem a versão server, tem a versão de web, você consegue editar os cronogramas no browser e você tem lá o site do projeto. Então, no SharePoint, eu consigo criar um site daquele projeto. Aí, dentro daquele site, eu consigo mapear os riscos, eu consigo mapear o time, tenho ferramentas de interação, consigo fazer um blog, isso para aquele projeto. Então, a gente consegue também mais facilmente permear a informação pelo time. Aqui agora eu vou mostrar exemplos do nosso ferramental. Então, esse aqui é o Gira, é um exemplo de quadro Kanban, que você consegue priorizar as tarefas. Para quem não conhece, essa aqui é a carinha do Gira. Ele é parecido com o Trello, com o Redmine, tem várias ferramentas, o TFS, o VSTS. Então, tem várias ferramentas que fazem esse tipo de funcionalidade. Aqui é a carinha do Draw, então a gente consegue fazer diagramas. Ele está integrado com o Gira, tá vendo? Ele está dentro do Gira. Então, a gente no projeto, a gente consegue já fazia os diagramas dentro da própria tarefa. Então, você ali, se você reparar bem na imagem que está atrás, se vocês conseguirem ver bem, é uma tarefa do Gira que tem um diagrama anexo a ela. Então, tá ali o diagrama, tá naquela tarefa. Então, tem o desenvolvedor, quando vai fazer a tarefa, ele vai assim, cadê o diagrama? Eu preciso do diagrama. Onde é que ele está? Tá aqui. Já tá aqui na minha mão. Tá tudo na sua mão. Não tem nada que você tem aqui. Onde é que está o diagrama? Não, o diagrama está na pasta tal, está no Git, está não sei aonde, que eu tenho que pegar. Não, fulano tem que me mandar. Não, está tudo ali. Então, a gente não perde tempo procurando informação. Aí aqui ó, a carinha do Sonar. Então, aquilo que eu que eu comentei com vocês, esse projeto tem 80 bugs, ele tem 384 vulnerabilidades. O Sonar é drill down, então quando eu vou clicando nessas caixinhas, ele vai me mostrando, então ele vai mostrando tipo, 80 bugs, eu clico, ele vai me mostrar quais são os 80 bugs. Quando eu entro num bug, ele vai me mostrar qual era o código que estava aquele bug. Quando eu digo qual é o bug, ele vai me dizer qual é o deploy que foi aquele bug. Ele fala assim, ó, no Git foi feito nesse deploy. Ele vai me dizer quem fez aquele deploy, quem commitou. Então eu vou saber quem fez, então a gente pode ir lá, eu como, tipo, o Sonar ajuda inclusive a pessoas que não sabem codificar
a ter uma visão do que está acontecendo. Então eu consigo chegar aqui e ver um erro blocker e saber exatamente quem foi, qual é a funcionalidade, que funcionalidades ela vai estar impactada. Tá tudo mapeado ali dentro. E ali, lá em cima, se vocês conseguirem ver direitinho, tem o Quality Gate. Esse, por exemplo, falhou, porque a gente falou que ele não poderia ter, aqui no caso seria bugs. Ele foi classificado como então ele não passou. Então, ó, Code Smell, tá com nota A? Beleza, passou. O vulnerabilidade já tá ruim, tá com nota D. O meu gate diz que eu não pode passar nada com Então eu tenho 80 bugs, então eu não vou subir isso. Então esse projeto no Sonar, se eu tivesse configurado para, não, você só pode subir se fazer um deploy, provavelmente de homologação, para o time de teste executar os testes automatizados, etc. Se tiver um quality gate de B, pronto, esse não passou, então não vai fazer o deploy. Aí o desenvolvedor vai entrar aqui, vai ver o que está errado e vai trabalhar em cima das correções. Essa aqui é a carinha do nosso, que é a Space. Vocês verem também, é uma ferramenta do próprio Gira, é um plugin. Então, os casos de teste, o plano de teste estão integrados com o Gira. Então, na verdade, eles estão integrados à tarefa que foi feita. Então, quando você cria um novo bug, você já tem como mapear qual foi a funcionalidade que ela partiu. Então, você vai ter acesso às informações de regra de negócio. Se estiver usando o Scrum, vai estar lá a história, vai estar o critério de aceite. Então, você vai ter tudo mapeado. E um exemplo que a gente usa para comunicação é o Confluence. A gente instalou tem uns dois meses atrás. A gente está começando agora a promover o conhecimento interno para a gente, mudança de cultura, para as pessoas começarem a usar o Confluence e o ferramental a possibilidade que ele tem a oferecer de comunicação. A segunda princípio Lean, qualidade embutida. O que a Mary e o Pop lá falam? Que qualidade embutida está relacionado com a integridade percebida e a conceitual. Tá? Então, basicamente, integridade percebida é quando o cliente experimenta o sistema. O que é isso? Ele percebe que o sistema está bom. Então, ele viu e gostou. A integridade conceitual tem mais a ver com a parte de arquitetura. Tem uma boa arquitetura, tem uma boa usabilidade, tem fácil manutenção, é adaptável. Então, isso é uma integridade conceitual. Tipo, meu produto tem qualidade. Só que, que adianta? Aí, por que elas andam juntas? Adianta eu ter um sistema com uma qualidade absurda, com uma boa arquitetura, ótimo, mas o meu cliente não valoriza isso? Eu criei telas que o cliente não sabe usar? Não. E o inverso. Adianta eu ter uma integridade percebida que, pô, nossa, está muito maneiro, só que a arquitetura é ruim, na hora de fazer uma manutenção, em vez de eu fazer uma integração contínua e conseguir realizar uma entrega com uma semana, 2 semanas, como a minha arquitetura é ruim, eu demoro um mês, isso é bom? Tem qualidade isso? Não tem. Então, são coisas que a gente trabalham juntas. Eu tenho que manter a integridade percebida e a conceitual. Com isso, eu consigo ter a minha qualidade na entrega. Que ferramentas a gente tem para ajudar isso? O QA-Space, que eu já mostrei. Então, com o QA-Space, a gente consegue fazer o plano de teste, caso de teste, teste regressivo, teste automatizado. Então, a gente consegue garantir qualidade, aí no caso, a integridade conceitual. Então, eu garanto uma integridade conceitual, que está tudo funcionando. Eu tenho o Selenium Server, que faz a parte de automatização. E eu tenho o Sonar, que me garante uma qualidade de arquitetura e de código. E para qualidade percebida, que ferramenta a gente pode usar aí? Tem o Marvel. Marvel, eu até esqueci de colocar aqui, mas o Marvel é um protótipo, uma ferramenta que a gente tem lá na nossa topologia, que ele faz o quê? Você, quando faz um app, por exemplo, você faz um app funcional e você entrega o protótipo para o cliente usar. Então, você, antes de desenvolver, você já está o cliente já está meio que usando ali a tela. E o Marvel, ele grava, ele tem tipo um Google Analytics dentro, que ele grava os passos que que o usuário está clicando, onde ele clicou primeiro, o que chamou a atenção, o que funcionou, o que não funcionou. Então você, em tempo de protótipo, você já consegue obter as informações que você já conseguiria ter quando o seu produto fosse para produção, quando ele estivesse funcional. Então você consegue antecipar o feedback. Você já com o protótipo, você tem uma ideia por exemplo, que eu gosto de usar, tipo, eu botei aquele botãozinho maisinho ali para indicar que aquilo é para criar um novo usuário. Só que quando você chega para o cliente ainda, ele fala, cliente, cria um novo usuário. Ele nunca clicou naquele maisinho. Ele sempre vai lá no menu, criar usuário. Então, a gente, em tempo de protótipo, a gente percebe, pô,
Será que a minha interface tá clara que aquele maisinho é para fazer isso? Será que eu posso mudar? Será que eu tenho que botar uma carinha em volta com um maisinho para indicar que aquele é um mais de usuário? Então a gente já consegue, em tempo de protótipo, então, aí tem um relacionamento com aquele antecipar decisões. É isso. E tá tudo aqui interligado. Porque eu vou falar várias ferramentas aqui que se, se completam. Então, com isso você antecipa informação, tá? Aí o terceiro princípio, criar conhecimento. Como é que você cria conhecimento? Aí aqui é com a gente é, colaborando. A gente tem que ter ferramentas fáceis de colaboração fácil. Não adianta eu ter uma ferramenta, pô, eu tenho uma ferramenta muito boa, para você botar a base de conhecimento, só que para você fazer lá um documento, pô, você tem que saber uma linguagem específica. Pronto, acabou, ninguém vai usar. Então aqui tem que ser uma coisa fácil. Então hoje a gente tem o Confluence, o SharePoint e o Wiki. E uma coisa que você consegue criar conhecimento, que é o Code Review. Como é que você cria conhecimento com Code Review? Eu gosto de citar esse caso aqui porque isso é como se fosse um par programming, mas na realidade é um código per review. O que é isso? A gente consegue pelo Git ter um workflow que quando eu faço um commit passa pela aprovação do meu arquiteto, por exemplo. Então eu fiz um commit num código que o meu arquiteto vai dar uma validada. Ele, quando valida aquilo, ele chama o desenvolvedor e ensina. Ó, isso aqui não foi uma boa prática que você fez, é para fazer assim, para fazer assado. Então, se você não consegue usar a prática de XP, de pair programming, você usa o code review. Então, o que você faz com isso? Você dissemina conhecimento. No momento que o cara errou, você ensina para ele uma correção. No caso, no Git, por exemplo, você consegue configurar um workflow que o arquiteto pode ou chamar o desenvolvedor e falar, ó, você fez isso errado, etc, etc. Ou ele na própria ferramenta ele nega e diz o que está errado. Ele fala, ó, isso está errado, é assim que corrige. Ou ele corrige e indica para o desenvolvedor, ó, eu corrigi porque você fez isso errado. As melhores práticas são essas. É assim que você deveria fazer. Ou nem está errado, mas se você fizesse assim, seria melhor. Tá? Então, com isso você cria conhecimento e dissemina conhecimento interno. Aí aqui o adiar decisões. Então, aqui, como eu mencionei no início, isso aqui é para diminuir as incertezas. Porque quando você tem decisões muito precipitadas, você pode errar. Então, exemplo, já teve casos de decisões de arquitetura que você não fez todos os testes. Então, eu optei por usar o MongoDB porque eu achei que meu banco tinha que ser NoSQL, então, só que o Mongo era a melhor opção. Não, ele não fez uma prova de conceito. Aí, beleza, começou a usar. Aí, quando eu fui para homologação, num teste de estresse, pronto, e não pode usar o Mongo. E aí? Pô, já tem coisa desenvolvida, qual o custo disso? Então, assim, tomar decisões embasadas. A gente tem que ter embasamento para tomar decisões. Não pode tomar decisão no achismo ou porque aqui entra a parte de pessoas, tá? É um gancho que eu gosto de colocar também, que assim, as pessoas têm que tirar a personificação da ideia. Se eu tive uma ideia, eu sugeri alguma coisa, eu tenho que estar aberto a aceitar que outras pessoas podem ter ideias melhores que a minha. Por quê? Eu falo, não, eu acho que o MongoDB é melhor. Eu tenho informação para isso? Não. Aí a pessoa chega e fala, não, mas eu já trabalhei com uma vez, pronto, que era parecido com esse e não deu certo. Então ouve as pessoas. As pessoas têm o que contribuir. Então, assim, a gente tem que parar de achar que a gente é o dono da verdade. Então, a gente tem que parar para ouvir e empoderar a opinião das pessoas, tá? Por isso que é importante, aí fazendo um gancho lá com metodologia ágil, que as pessoas são importantes. E algumas práticas e ferramentas que a gente tem aqui que a gente colocou para ajudar a gente para adiar a decisão, que no ferramental, foi o Marvel Pencil, que é o exemplo que eu dei do Marvel, né, que a gente consegue fazer protótipo navegável, inclusive para o cliente, ou fazer salas de estudo, a gente consegue fazer um protótipo no Marvel, no aplicativo de celular, chamar uma sala, botar 20 pessoas e falar assim, pessoas, criem um usuário. Aí você vai ver todas as 20 pessoas trabalhando. Então você consegue já ter previamente uma visão de como as pessoas vão se comportar com essa funcionalidade. Aí agora tem duas ferramentas que a parte de prototipagem, o Enterprise Architect também faz isso, o Penson faz isso, então na verdade são ferramentas que se complementam. E tem uma que eu acho muito boa de comentar, que é o Service Virtualization. O que é o Service Virtualization? Ele é uma ferramenta
Na verdade, ele faz parte do Application Test, que o Application Test é uma ferramenta da CA que ela testa API. Só que ela não só faz teste de API, ela não só testa a API, eu fiz uma API, que é um JSON, que eu mando um parâmetro, recebo um parâmetro e automatiza esse teste. Não, ela consegue fazer virtualização de serviços, mas não é uma virtualização de mock. Não é uma mock burra, de eu chamei um serviço que espero o retorno dele XPTO. Aí ele vai lá e me retorna XPTO. Não, eu consigo fazer duas coisas que são interessantes com ele. Uma é você customizar os retornos. Então eu consigo configurar, eu consigo simular. Eu consigo simular, por exemplo, um timeout. Como é que uma aplicação se comportaria se desse timeout? Como é que se comportaria se desse 404? Como é que estou tratando isso? Não. Então o application test, o service visualization simula isso. Você consegue simular essas situações que com o serviço não funcionando, não existindo, ou já funcionando de outro terceiro, que eu não tenho como ligar para. Tipo, eu estou usando um serviço de uma empresa terceira. Eu não posso ligar para o cara e falar assim, pô, cara, dá timeout aí na sua ferramenta para eu ver como é que o meu sistema se comporta. Não tenho como fazer isso, porque eu não controlo aquele sistema. Então, o Service Story consegue dar essas possibilidades para a gente. Uma outra, que é importante na parte de mock, aí está relacionada a custo e ao time. Quando eu estou trabalhando com SAF, que são múltiplos times de desenvolvimento em paralelo, eu posso estar em um determinado time, já numa fase de projeto, que eu preciso de um serviço de um outro time que ainda não fez. Então o que você faz nesse momento? Esse time usa o Service Totalization. Ele simula o que o serviço dele deveria fazer. Então o meu outro time consegue continuar produzindo, ele não para. Está diretamente relacionado com aquela parte de espera. Eu não preciso esperar. Eu não perco tempo esperando nada. Ela não tem o serviço ainda, eu subo ele no Service Virtualization. Então, e consigo continuar trabalhando. Eu não parei. Na hora que tiver o serviço de verdade, eu aponto. E a outra parte que é interessante do Service Virtualization é que ele tem uma inteligência dentro dele. Ele consegue aprender com o serviço. Então, usando o exemplo de um terceiro, eu posso ter um serviço que ele te retorna método de pagamento, por exemplo, se eu tenho saldo, se eu não tenho saldo, se eu efetuei uma compra ou não. Eu consigo botar o Service Authorization no meio, ele começa a ouvir, como se fosse um listener, no meio desse meio do caminho, e aí, em determinado momento, eu mando ele parar. Ele começa a responder para mim automaticamente, sem eu precisar, com inteligência, sem ir mais no serviço verdadeiro. Então, tipo, o exemplo do Google. Você quando fala, manda o endereço e o do Google te manda de volta a latitude ou longitude, ou eu mando um CEP, ele me manda o endereço, esse serviço é pago do Google para mais de tantos testes. Então, para eu fazer um teste de performance, por exemplo, que eu vou chamar várias vezes esse método, eu boto o Service Visualization no meio. Então, o meu sistema vai achar que está sendo respondido pelo Google, quando na realidade quem está respondendo é o Service Visualization. Mas eu consigo estressar a minha aplicação sem estressar a aplicação no Google, que não é minha, então não tenho por que estressar, fazer um teste de performance no Google. Eu acredito que o Google vai saber responder o meu teste, né, o que eu estou solicitando, e quando eu for pago, eu não vou precisar pagar ao Google para fazer um teste de performance, ou um teste de carga. Mas imagina que absurdo, assim, eu estou pagando para consumir um serviço para fazer um teste de carga de performance, carga e robustez, que é absurdo, de 200 mil registros que eu vou pagar à toa. Aqui são exemplos das nossas telinhas. Esse é o Marvel, uma tela de um app, que você consegue customizar tudo na navegação para fazer o protótipo. Esse aqui é o DevTest Portal, que faz o teste de aplicações. Então ele também tem aqui a parte do que passou, do que falhou, o que ele abortou, o que ele não conseguiu. Ele tem uma esteira. A gente usa hoje para orquestrar esses testes, o Jenkins com o Release Automation. Eu vou falar mais para frente deles também. Essa aqui é a carinha do Service Virtualization. Esse é o app test. É a mesma ferramenta, muda alguns detalhes na tela. Aí esse é o EA, que a gente usa para fazer diagrama de classe, diagrama de sequência, e também tem ligado com o Gira, para ter rastreabilidade. Aqui um exemplo do Pencil, que são a ferramenta que a gente usa para também fazer protótipos. Aí o Nexo, que é uma ferramenta que a gente tem para gerenciamento de pacote. Então, para que ele funciona? Aí mais uma vez, tem relacionado com o antecipar as informações, antecipar as coisas. Ele é um gerenciador de pacote. Então, para quem é mais desenvolvimento, Java vai entender bem o exemplo. Eu tenho lá um Maven que eu tenho que fazer uma dependência. Eu não preciso na internet baixar essa dependência. O Nexus faz isso para mim.
Um outro exemplo, ele é um gerenciador de pacote. Então eu consigo, o meu deploy, eu não salvo no Git. Eu fiz um deploy de um pacote que vai ser entregue em produção. Então, tipo, onde é que eu guardo esse pacote? Eu botei no servidor. Mas eu tenho histórico dos pacotes? Não, eu boto isso no Nexus. Então nele eu consigo guardar essa coisa. Mas o pacote é um código? Não, então não é o Git que eu tenho para isso. A gente tem o Nexus. Aí a parte de integrar rápido. Como é que a gente faz para conseguir cada vez mais ter entregas rápidas? A gente automatiza. Assim, automatizar é a chave do. Assim, o que tem que fazer para entregar rápido, além da cultura, etc. Mas como é que a gente consegue fazer para ser mais rápido? Automatizando. Então, para automatizar, o que a gente tem? De ferramentas. A gente usa o Jenkins, o Release Automation, eles estão ligados com o Git e o Docker Swarm, mas quem faz tudo na realidade é o Jenkins. O Jenkins que orquestra tudo. Ele que pega o deploy, ele pega, mapeia, tipo, você no Gira fechou uma tarefa dizendo que ela está apta para, tipo, todas as minhas tarefas no Gira estão prontas. Então o Jenkins consegue mapear isso e vai fazer o quê? Ele vai pegar o código do Git, vai compilar, vai passar no Sonar, passou no QualityKate, passou. Vai chamar o Selenium Server. Selenium, tem teste automatizado para esse cara? Tem. Roda os testes. Passou? Passou. Vamos fazer um deploy em desenvolvimento. Quando acabar, dispara um e-mail. Então, toda essa orquestração é feita pelo Jenkins. E a gente tem o Release Automation, que ele trabalha em cima do Jenkins, que na realidade ele coloca uma carinha mais amigável para o Jenkins, que o Jenkins, para quem conhece, ou para quem não conhece, ele é mais procedural. Eu tenho que escrever o código, eu tenho que escrever os scripts que estão acontecendo, shell script, etc. O Release Automation, vou mostrar a telinha dele, ele é mais visual. Eu consigo ver a pipeline de desenvolvimento, dos deploys, etc. E eu vou configurando. Então, uma pessoa com menos conhecimento consegue criar um novo fluxo de desenvolvimento, consegue criar regras, etc. Então, essa carinha aqui é a do Jenkins, que a gente tem aqui internamente, e essa aqui é do Release Automation. Então vocês conseguem perceber que aqui é todo o pipeline. Então a gente pega a data do servidor, adiciona o texto, então a gente consegue fazer o passo a passo do que o meu deploy vai realizar. Aí o sexto item lá do Lean Digital, de software, é o respeitar pessoas. Então aqui eu já falei várias vezes sobre isso. A gente tem que respeitar as pessoas. Uma coisa que a gente tem que fazer, que eu acho muito importante, é o empoderamento. Tá? Para mim, a palavra-chave aqui é empoderamento, é o empowerment. Como é que a gente consegue isso? Daily meeting. As pessoas, o time tem que participar. O time participando, quem dá o poker planning? Quem se deu lá o comprometimento. Então as pessoas se comprometem com o que vão fazer. Então o time fica engajado, o time se compromete com a entrega, o time tem que entender que ele faz parte do produto, ele é dono também do produto. O dono do produto não é o cliente, o dono do produto é o time. Se o produto for mal, bem ou mal, assim, no final das contas, se a minha fábrica estiver entregando mal, um produto ruim, ou com mal qualidade, ou que integridade lá percebida ruim, ninguém usa o sistema, o produto, o cliente vai perder venda. Se o cliente perder venda, ele não cresce. Se o cliente não cresce, ele não contrata a fábrica. Se ele não contrata a nossa fábrica, a gente não tem emprego. Então, assim, a gente faz parte do produto. Para a gente crescer, o produto tem que crescer, o cliente tem que crescer. Então, assim, a gente faz parte do produto. O time tem que entender isso. Então, uma ferramenta que ajuda muito isso, ela ajuda, mas isso está mais voltado à cultura e ao dia a dia, ao dinamismo do time, é o Gira, que tem lá o quadro Kanban. Então, se você fizer lá a daily meeting, usar as tarefas, você consegue ver com que o time se comprometeu, você consegue acompanhar num gráfico de burn down o andamento do seu time, o seu time está indo. Então, o time, quando vê um burn down, ele vê, gente, a gente está mal, a gente tem que correr. Gente, a gente não vai entregar isso. Então, o time começa a ter uma visão do que está acontecendo. Então, as ferramentas, dando essa visão, tipo, o cara pode ser em parede, pode ter o burndown na parede, etc. Mas, assim, o Gira faz isso. Ele tem lá o burndown. O Gira tem uma ferramenta que eu consigo colocar, que ele chama de dashboard. Ele pega a visão do Brandão, por exemplo, que ao invés de ser aquela branquinha do próprio Gira, ele coloca como se fosse um painel. Ele bota fundo preto, como se fosse uma tela. Então eu consigo botar uma televisão com o meu Brandão. Então eu consigo indicar também como se fosse um quadro Kanban na parede. Eu consigo ter essa visão numa tela. E mais, assim, mais importante do que isso, assim, o meu Gira tá tudo lá registrado, não tem como perder aquilo. Eu tenho um histórico. Quando você usa o papel,
Assim, como é que é o histórico? Você tira foto. Assim, dá para fazer. Mas assim, a ferramenta ajuda. A ferramenta consegue você ter rastreabilidade. E aí, por último, otimizar o todo. O que é otimizar o todo? A gente está sempre em busca de melhoria. A gente tem que estar sempre vendo o que pode melhorar. A gente usa aqui uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso, é o Power BI. A gente usa o Power BI por quê? Ele coleta as informações e métricas de todas as ferramentas que tem e mostra gráficos para a gente. Então a gente consegue ver a produtividade, consegue ver que ferramentas estão usando, que ferramentas não estão. Então, pelo próprio Power BI, eu consigo ver, ó, a ferramenta de sonar, nossa qualidade está assim, ó, aí, ó, tem projeto que não está no Sonar. Por que esse projeto não está no Sonar? É importante ele estar? Porque é conhecimento do time que não tem, a gente vai lá e dá um treinamento. Então, assim, com o Power BI, ele traz as informações para a gente, porque, tipo, é uma empresa grande, a gente tem mais de 1.000 funcionários. Então, a gente não tem como ter uma visão de que cada um está fazendo, qual é a dificuldade que cada um está tendo. Então, com o Power BI, ele se congrega, aglutina todas as informações numa tela só, no dashboard, que a gente consegue ter essa visão. Então eu tenho, ó, o projeto XPTO está com dificuldade aqui na entrega, ó, tá vendo? Todos os quality gates deles estão quebrando, os deploys deles estão quebrando, ó, os últimos 20 deploys dele quebraram. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos ajudar esse time. Ah, é um treinamento que eles precisam? Vamos lá, dar um treinamento. Ah, eles não sabem usar o Sonar? Vamos lá, vamos dar um treinamento. Então, assim, ter as informações ajuda a gente a tomar decisões. Tá? Aí aqui é a carinha do Power BI que a gente usa. Então a gente consegue ter uma visão regional, de que áreas da Activity a gente tem. Então ali, ó, são dados até verdadeiros. Então ali são as áreas de atuação da Activity no Brasil. Então aqui a gente tem todo uma gama de informações que a gente coleta de toda o ferramental. Então estou terminando. Aí, conclusão final. Então, o que a gente conseguiu, sim, qual foi a minha ideia aqui? Me desculpe se eu falei rápido, que eu percebi que eu estava estourando aqui, acho que o tempo dos 40 minutos, que é muita informação para falar em pouco tempo. E o que é a nossa ideia aqui? A gente queria mostrar uma visão da demanda que a gente teve, os desafios que a gente enfrentou e como a gente se preparou para esse mundo. E falar para as pessoas, gente, ferramenta é boa e a gente consegue usar elas para ajudar a gente. A ferramenta não é um inimigo. Tem gente que fala assim, botou o gira, vou ter que apontar a hora. Pô, não quero, está me monitorando. Não, não estou monitorando. Claro, estou monitorando, mas assim, é para um bem maior. Assim, a ferramenta veio para ajudar, a ferramenta não vem para atrapalhar. Uma que a gente tem muito aqui é o sonar. Ah, eu passei o sonar e ela vai dizer que eu estou errando, que meu código está ruim. Não, o objetivo não é eu apontar o culpado e dizer que o seu código está ruim. O objetivo é te ensinar a fazer o melhor. Não, é melhoria contínua, entregar cada vez melhor. E para isso as ferramentas estão aqui para ajudar. Tá? Então, a minha ideia aqui nesse webinar foi passar um pouquinho para vocês o que a gente faz aqui interno e o que a gente pode de ferramental ajudar a gente. Então a gente passou aqui rapidamente pelas ferramentas, a gente mostrou, então se alguém tiver alguma dúvida, ou eu queria na minha empresa usar o Sonar, pô, Arthur, você mostra pra gente como é que é? Me chama, no final eu vou botar meu e-mail, meu LinkedIn, entre em contato, a gente conversa, a gente tem que saber também interagir, aqui não tá ninguém para. Então, esse é um outro mindset que a gente tem que ter, né? Tipo, vamos ser menos meu é meu, né? Nada é meu. Assim, é nosso. Então, assim, vocês estão com dúvida, a gente ajuda, eu quero ajudar, eu quero que vocês me ajudem. Então, aí o outro ponto que eu acho importante dizer é que a transformação começa pelas pessoas, tá? Não adianta ter ferramenta, não adianta ter treinamento, não adianta ter top-down da diretoria dizendo que a gente tem que ser ágil, lean, etc. As pessoas têm que mudar. O mindset das pessoas. E para isso acontecer, as pessoas têm que se sentir valorizadas. As pessoas têm que ter empowerment. Então, a transformação começa pelas pessoas. São as pessoas que fazem a transformação. Não adianta eu chegar aqui e botar um monte de ferramenta que, sem pessoa, a ferramenta não vai fazer sozinha. Eu preciso de uma pessoa para automatizar. Tipo, não é porque eu vou ter teste automatizado que eu não vou mais precisar de um tester. Eu vou precisar do tester. Ele vai mudar só a função dele. Ele vai começar a criar script. Ele não vai fazer o teste funcional. O teste que eu brinco é o teste do chinês, né? Ele fica clicando na tela para ver se vai dar erro. Ou, clica 10 vezes no botão para saber se o submit foi 10 vezes. Não, vou ter uma ferramenta para isso. Ele vai aprender a usar aquela ferramenta. Então, assim, a transformação começa nas pessoas e está na mão das pessoas. E outra coisa que eu acho importante falar aqui, passar, que eu achei importante, é dizer que assim, a transformação é um passo de cada vez. Apesar de a gente ter esse ferramental que vocês viram ali, é completo, todo mundo que vê fala, pô, vocês têm um ferramental ponta a ponta. Isso não foi de um dia para o outro. Nem todo time usa tudo, cada time usa uma parte. O nosso trabalho de fazer o time
os times usarem cada vez mais a ferramenta é diário. A gente está sempre com essa visão, né, de que as pessoas precisam ser estimuladas a usar as ferramentas, a mudar a cultura, mudar o mindset. Assim, então é um passo de cada vez. A gente começa nas pessoas. Então, eu já vi muitos exemplos de que um time não era ágil, uma pessoa trouxe a ideia ágil, ela contagiou o time, que contagiou a área, que contagiou a empresa, que depois a área de desenvolvimento era ágil, aí o RH quis ser ágil, a parte financeira quis ser ágil, aí você consegue mudar o mindset de uma empresa inteira, para a empresa inteira ser lean, para a empresa inteira ser ágil. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do webinar e vamos abrir para as perguntas, tá? Aqui estão os meus contatos. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Arthur, né? Como eu falei, Arthur Alonso. Meu e-mail é arthur.pinheiro.tivit.com e tá aí meu LinkedIn. Então vamos ver aqui as perguntas. Uma coisa que eu não falei, mas que é legal, dentro do nosso ferramental tem uma área de ideias. A gente chamou de Sirius Ideias. Então, ali entra todas as ideias que o time propõe para a gente. Então, exemplo, o Confluence é um exemplo. A gente tinha o Wiki. A Wiki as pessoas tinham dificuldade de preencher, que é meio chata, meio amarrada. Então, pela proposta das pessoas, a gente buscou o Confluence. Tipo, para automatização, Marvel, existe a ferramenta nova, a gente estuda a ferramenta, a gente adquire a ferramenta. E a gente bota um roadmap do que a gente vai fazer. Então, tipo, o Confluence estava no nosso roadmap. A gente avisou, gente, ó, a partir de fevereiro vai ter o Confluence. Aí ele entrou em fevereiro, março a gente fez o protótipo que eu digo é tipo, primeiro o time usando e estamos seguindo. Então a gente faz um roadmap, a gente tem um roadmap de implementação, não só de ferramental, como de equipes também. Então a gente tem um roadmap de exemplo, Confluence. A gente monta um roadmap de que para as equipes começarem a usar. Então a gente vai nas equipes ensinando, ó, Confluence é assim, etc. Então a gente cria um roadmap, né? A gente cria um cronograma que vai indo de pessoas em pessoas e mostrando o que vai. Ó, aqui, uma pergunta. Quanto tempo vocês levaram para chegar nesse modelo de trabalho? Maurício Megger perguntou. Cara, a gente demorou assim, ó, é, é duas partes. A parte de montar a framework, a gente fez em 3 meses. Então, no ano passado, a gente está indo para o segundo ano e meio. Então, em 2016, em janeiro de 2016, a gente começou. Lá para abril, a gente tinha todo o ferramental montado. Aí a gente começou um processo de roadmap. A gente começou a treinar as pessoas e começou de projeto por projeto. Assim, ó, vamos agora tombar o Gira. Então a gente mostrou para todo mundo como é que era o Gira. Aí na hora que as pessoas estavam todas elas já acostumadas a usar o Gira, a gente, ó, aqui o que é a Space, olha que legal. Aí começou. Aí já tem aquelas pessoas que já são mais curiosas, que o ferramental sempre esteve lá. O ferramental tá tudo lá parado. As pessoas não estavam usando ainda. Aí aquele curioso ia lá, clicava e, ó, tem um negócio aqui, ó, que é o. Que é a Space, que é isso? A gente, opa, esse cara aqui tá interessado. A gente ia nele e já ensinava ele a usar. Então, assim, a gente demorou, a gente começou para montar o ferramental 4 meses. Para todo mundo, para assim, terminar o roadmap, digamos assim, mais 1 ano e meio. Então, em janeiro, agora, dezembro agora, a gente terminou o roadmap. Então, esse ano a gente começou o processo de melhoria. O que foi? O Confluence. E tem um trabalho contínuo de, exemplo, entrou um projeto novo. A gente fechou um projeto com um cliente tal. Esse cliente é um cliente novo. Então, a gente chega nesse cliente, a gente faz tipo um setup inicial. A gente chega para esse cliente e fala assim, o que faz sentido para esse cliente? A ferramenta tal, 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 tal. Então esse cliente já chega já com um modelo de trabalho definido, já com uma maturidade já elevada. Tá? Já começa certo, né? Então, assim, tudo que começa certo é mais fácil de seguir certo. Que é difícil você, aquele todo mundo brinca todo mundo gosta de falar, né? Que é o mexer no avião quando ele está voando. Quando o avião já está voando, está tendo entrega, ali é mais difícil você mexer. Então, quando começando certo já ajuda bastante. Fechou então, pessoal? Muito obrigado. Estamos aí. Qualquer coisa, me chama no e-mail que a gente bate um papo.